Boa tarde a todos. Acho que conheço praticamente toda a gente que está na sala. Muito obrigado a todos por terem vindo. Como temos o jantar e como confiamos todos nos políticos, ao contrário do que se pergunta aqui atrás, eu passava de imediato a palavra ao Tiago. Muito obrigado. Está-se a ouvir bem? Tá. Obrigado, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez o convite da Fundação para participar numa uma iniciativa bastante interessante sobre um livro que eu considero bastante relevante, e queria também congratular o diretor da Fundação, a autora, evidentemente, por um trabalho que, na minha opinião, é o único em Portugal, é o primeiro livro que existe em Portugal dedicado ao tema da confiança e da relação entre confiança nas instituições e confiança e política. É o primeiro grande trabalho com uma base académica e um tratamento bastante exaustivo e rigoroso de um conjunto de informação disponível, quantitativa e qualitativa, que é apresentado com o rigor, digamos, da melhor tradição académica do ISCTE, e que a Ana Belchior já nos habituou no seu trabalho publicado em revistas propriamente científicas, mas orientado para a opinião pública e com um raciocínio claro, um conjunto de ideias bastante interessantes que serão, digamos, acessíveis a toda a gente, e, portanto, desse ponto de vista, é um trabalho que eu elogio e que sistematiza também todo um debate que muitas vezes está, de certa forma, disperso e desorganizado na opinião pública, no debate público em geral, que é, no debate mediático, no debate político, que é qual é a relevância e de que maneira é que podemos entender a implicação da confiança para a qualidade da democracia e para o funcionamento da democracia. Eu iria, digamos, dividir a minha apresentação num conjunto de 6 pontos. Primeiro iria falar por que razão é que eu acho que este livro traz todo um conjunto de asserções e de argumentos importantes para o debate público em Portugal e não só, sobre as questões da relação entre confiança e democracia. Bem, em primeiro lugar, eu acho que o próprio evento de haver um livro que é publicado sobre a relação entre confiança e instituições democráticas é em si mesmo relevante. Porquê? Porque introduz todo um novo ângulo de análise, ou um ângulo que existe no debate académico, mas que passa agora para o debate público, sobre a relevância da confiança. Confiança não só interpessoal, mas também confiança entre dos cidadãos em relação às instituições. Nós frequentemente encontramos no debate público outros ângulos a partir dos quais analisamos, supostamente, a qualidade da democracia. Por exemplo, ângulos relativos ou critérios relativos à eficiência socioeconómica, níveis de produtividade, por exemplo. Os cidadãos devem ser avaliados em função, e um sistema democrático é tão melhor, tem tanta mais qualidade quanto nas suas diversas atividades, na sua atividade enquanto produtores, os cidadãos forem, digamos, produtivos, forem capazes de produzir mais em menos tempo, ou com um uso menos intensivo dos recursos disponíveis, do tempo, etc. Outro ângulo possível que existe na opinião pública é o ângulo das diversas opiniões ou das diversas correntes político-partidárias, esquerda, direita, ou orientações de esquerda, orientações de direita, e aí os diversos atores, os cidadãos, colocam-se no debate público a favor de uma visão que, por exemplo, é mais a favor da intervenção do Estado na economia, na correção das desigualdades, etc., ou partidários de ideologias políticas concretas, a social-democracia, nas suas diversas variantes, por exemplo, a terceira via, ou uma versão mais estatizante do que é o pensamento de esquerda, e as diversas correntes ideológicas à direita, etc. E o debate público e mediático está, digamos, não quero dizer, repleto de uma diversidade de orientações político-ideológicas, ou até outro tipo de orientações, como aquela que opõe, ou pontos de vista, aquele que opõe
a democracia participativa versus a democracia representativa. A Ana fala um pouco disso também no livro, ou seja, a emergência de todo um conjunto de movimentos sociais de protesto que supostamente representam os excluídos do sistema, aqueles que estão fora do sistema político, não se sentem representados contra, eventualmente, uma casta, uma elite dirigente, etc., tanto no sistema político como no sistema económico, e muitas vezes em suposta interligação, etc. E esse é também um outro ângulo que é colocado no debate público. E podíamos multiplicar aqui vários exemplos a este nível da discussão. A discussão é rica, ou, finalmente, só para dar outro exemplo, outro ângulo, por exemplo, seria o ângulo da Troika, ou desse conjunto de instituições, ou coligação de instituições, durante um tempo condicionou bastante a aplicação de políticas públicas em Portugal e o debate público. Esse é outro ângulo. O ângulo da Ana é diferente. O que é que a Ana nos está a dizer, e é por isso que eu acho que o livro dela é importante só pelo facto, tem evidentemente, e já vou falar sobre isso, virtudes intrínsecas, é óbvio, mas pelo simples facto de sistematizar as questões da confiança. E o que a Ana está a dizer é: uma democracia terá tanto mais qualidade, penso que não estou enganado, quanto maior for o nível de confiança dos cidadãos nas suas instituições representativas, no Parlamento, nos partidos, no Governo, nas instituições parlamentares, no sistema judicial, e também, embora esse ponto de vista penso que é menos enfatizado no livro, mas também é mencionado, quanto mais as instituições, quanto mais houver também aquilo que se pode chamar um nível de confiança interpessoal generalizado. Ou seja, também quanto mais os cidadãos confiarem entre si, uns em relação aos outros, tiverem níveis de confiança interpessoal. Porquê? Porque isso facilita não só a legitimidade do sistema político, a confiança nas instituições e, portanto, facilita também a implementação de políticas públicas, mas também o nível de confiança interpessoal, segundo a Ana, é necessário à própria eficiência das instituições, para as instituições funcionarem bem, para os cidadãos se sentirem, de certa maneira, felizes na comunidade política em que habitam. Tem que haver, de certa maneira, um substrato, uma sensibilidade que é, num certo sentido, e a Ana remete isso no seu livro, por exemplo, para os estudos de Tocqueville e também do Adam Smith, para a teoria dos sentimentos morais, que é, de certa maneira, arracional ou pré-racional, ou eu diria quase irracional, que é o facto de a confiança, muitas vezes, não ser racional, mas é ela que permite a própria racionalidade da vida coletiva, ou seja, o nosso, como para utilizar a expressão do Tocqueville, dizer, o nosso interesse pessoal bem entendido pressupõe que confiemos primeiro uns nos outros e só assim depois podemos realizar o nosso interesse pessoal e não de uma maneira egoísta e totalmente utilitária. Segundo ponto, como é que a Ana analisa a questão da confiança e debate o conceito de confiança? Bem, já referi, a confiança tem sobretudo duas grandes dimensões, interpessoal e nas instituições do sistema político, tanto nacional como internacional, neste caso europeu. A Ana dá mais atenção às instituições do sistema político e diz várias coisas. Diz que há, no fundo, duas grandes teorias aqui em confronto. A primeira é aquela que a Pippa Norris discute, que a confiança, que apresenta, que a desconfiança pode também ser boa. Ou seja, os cidadãos, e é o argumento dela no livro, com aquela ideia de critical citizens, os cidadãos, quanto mais desconfiarem das instituições, isso é um sinal de vitalidade da democracia, porque deve-se desconfiar do poder e não confiar acriticamente no poder. E, portanto, isso é sinal de que os cidadãos têm uma atitude crítica em relação ao seu sistema político. No entanto, parece-me que a Ana tem mais a outra e eu concordo com a Ana, aliás, nesse ponto, tem mais tem uma visão diferente desta da Pippa Norris, por razões teóricas e também por razões empíricas, e penso que as razões empíricas que a Ana mostra são bastante válidas. Em primeiro lugar, há toda uma tradição que mostra como nos países onde há maior confiança a nível interpessoal e confiança nas instituições democráticas, são também os países, e aqui isto remonta aos estudos do Gabriel Almond e do Verba, são também os países onde a legitimidade do sistema democrático é maior. Portanto, aqui confiança nas instituições e confiança interpessoal está diretamente relacionada digamos, à legitimidade do sistema democrático. Em segundo lugar, e aqui a Ana
pega noutra tradição, que é a tradição do capital social, também nos estudos do Robert Putnam, etc., e outros, também os níveis de confiança interpessoal estão ligados a níveis maiores e mais elevados de desempenho das instituições democráticas, nomeadamente políticas públicas. Portanto, onde a confiança nas instituições e a confiança também interpessoal é maior, as instituições democráticas funcionam melhor. Porquê? Porque mais facilmente conseguem também ter interlocutores na sociedade que absorvem as políticas públicas reconhecendo legitimidade, mas também as autoridades, num sistema de confiança com os cidadãos, conseguem recolher informação que é muito mais útil para a formulação de políticas públicas e para políticas públicas mais eficientes, mais acertadas, mais orientadas para os seus objetivos, se tiverem informação a partir da sociedade. E desse ponto de vista, a confiança é também importante. E também por um conjunto de observações empíricas. Este penso que é um ponto importante. A Ana introduz no seu livro a questão da desigualdade. A Ana mostra como, nas democracias, há uma variação grande, nos regimes democráticos, digamos em média, há uma variação grande, há uma distribuição, melhor dizendo, desigual daquilo que se pode chamar a confiança. Nas sociedades, nos estratos sociais, com mais rendimento e com mais educação, sobretudo, comparativamente àqueles com menor educação e com menor rendimento, há uma tendência aos níveis de confiança nas instituições e níveis de confiança interpessoal serem maiores. Quanto menor é o rendimento, quanto menor o nível de educação, os níveis de confiança, de desconfiança tendem a ser maiores, ou de confiança tendem a ser menores, e também o tipo de comportamentos, como por exemplo tolerância, ou de uma cultura cívica, uma cultura pouco cívica, se quisermos, como tolerância para com a corrupção, voto ou participação em organizações de tipo extremista, como participação na extrema-direita, a Ana dá dados sobre isso, tende a ser maior. E a conclusão é, e a Ana vai falando disso ao longo do livro, se nós estamos a viver em sociedades democráticas onde os níveis de desigualdade tendem a crescer, ou pelo menos há níveis de desigualdade que, pelo menos nos últimos 20 a 30 anos, se têm mantido na maior parte das sociedades democráticas, se não agravado na maioria, então a distribuição da confiança tende a ser mais desigual e os níveis de desconfiança tendem a aumentar também em função da desigualdade que observamos. Este penso que é um ponto extremamente importante que o livro da Ana alerta. Depois, penso que a Ana mostra muito bem o declínio da cultura cívica, digamos, refere a literatura que mostra que há desde a década de 80 do século passado um declínio da cultura cívica, mesmo naqueles países onde a cultura cívica era maior, digamos, os recentes trabalhos do Robert Putnam, a revisitação dos estudos clássicos sobre a cultura cívica acentuam isso, portanto há uma tendência que afeta mesmo as democracias mais antigas, como os Estados Unidos ou a Inglaterra. Mostra também como, pelo menos de 2006, e depois a Ana tem um capítulo onde analisa toda uma diversidade de dados empíricos, desde inícios da década de 2000, em toda a Europa, há um declínio elevado também da satisfação com a democracia, a maneira como a democracia está a funcionar. Exceção há poucos países no contexto europeu, a Alemanha, a Bélgica e a Suécia, a França, a Letónia e a Polónia foram os países que eu identifiquei. Seria interessante ver porque é que estes países escapam a essa tendência. E o declínio com a satisfação da democracia e a confiança nas instituições democráticas foi particularmente grande nos países da Europa do Sul, sobretudo no contexto da crise financeira recente, é particularmente grande em Portugal, e este é também um ponto que a Ana mostra com grande clareza, com grande argúcia comparativa, etc. E, portanto, são também tendências empíricas que a Ana analisa exaustivamente e que junta também à solidez teórica dos seus argumentos sobre a importância da confiança. Eu queria ainda destacar 2 pontos que acho importantes no livro da Ana e depois deixar um conjunto de questões sobre Portugal, especificamente, para debater problemas de interpretação sobre a situação portuguesa recente e depois alguns comentários, são mais perguntas, eventualmente alguma crítica, mas que está relacionada mais com dúvidas que eu tenho e gostava de saber a opinião da Ana. Acho também um ponto extremamente interessante do livro da Ana é a importância que ela dá,
e penso que isto embora na introdução a Ana não foque, não diga, eu vou dar importância a isto, mas a Ana dá bastante importância a isso, e penso que é consciente, evidentemente, que é a importância que a Ana dá aos aspectos propriamente políticos na origem da crise de confiança. Ou seja, há pouco eu falava das questões da desigualdade, as questões do desenvolvimento socioeconómico. A Ana mostra como há uma correlação a nível individual entre maior instrução, maior nível de rendimento e nível de confiança. Essa correlação também positiva também está mais ou menos associada, também é demonstrada quando analisamos países. Os níveis de desenvolvimento socioeconómico, nomeadamente desenvolvimento humano, implicam não só o desenvolvimento económico, mas também todo um conjunto de outros atributos da sociedade, como esperança de vida, níveis de saúde, etc. As sociedades com maiores níveis de desenvolvimento humano implica também educação, etc., têm maiores níveis de confiança, e as sociedades mais igualitárias ou com níveis maiores de igualdade socioeconómica, nomeadamente os países do norte da Europa, têm também maiores níveis de confiança. Mas estes fatores estruturais, digamos, não explicam toda a variação, para utilizar o jargão da ciência política, que a Ana apresenta no livro, e eu penso que há uns fatores extremamente interessantes. E, aliás, eu sugiro à Ana que desenvolva este ponto. Há alguns trabalhos nesta linha, por exemplo, os trabalhos da Tida Scott sobre os Estados Unidos focam estes aspectos, mas são estudos, sobretudo, muito circunscritos ao caso norte-americano, e era interessante fazer aqui uma comparação, eventualmente, com países europeus, que são as origens propriamente políticas das quedas abruptas de confiança. E o que a Ana mostra? Mostra que em determinados contextos, em primeiro lugar, que a confiança é algo extremamente frágil, que pode ser posto em causa muito rapidamente, às vezes de um ano para o outro, ou em poucos anos, em 2, 3, 4 anos, se por alguma razão o contexto político quebra na percepção dos cidadãos de que os governos do dia estão a comportar-se de uma maneira ou abusiva, ou mentirosa, ou manipuladora da própria opinião pública, e que têm agendas escondidas por trás daquilo que dizem e têm outras intenções. E a Ana dá aqui vários exemplos. O primeiro exemplo é a guerra do Iraque, as diversas guerras do Iraque. É sobretudo aí que há um declínio abrupto na opinião pública norte-americana quanto à confiança nas instituições democráticas, e isso está associado às mentiras associadas, por parte, sobretudo do segundo governo Bush, às razões para intervir no Iraque. Há também um problema estrutural nas democracias ocidentais, diz a Ana, embora, aqui há de haver variação importante. Aliás, o facto de na Alemanha, na Suécia e em França a confiança não estar a decrescer mostra que há variação, que é o facto dos partidos cada vez menos cumprem as promessas que se propõem em período de campanha eleitoral, ou seja, os partidos são, de certa maneira, num certo sentido, vistos cada vez mais pelos cidadãos como irrelevantes, e é sobretudo nos partidos e nos parlamentos que o declínio é maior. E a Ana fala também de, por exemplo, acontecimentos políticos que geraram nos cidadãos um sentimento de falta de reciprocidade da relação entre cidadãos e governos, como, por exemplo, a reação à tragédia do furacão Katrina nos Estados Unidos. Os exemplos da Ana são sobretudo norte-americanos, mas tem também alguns exemplos portugueses. E no caso português é um caso bastante importante, que é o caso da Cimeira das Lajes. É sobretudo aí que também os níveis de confiança dos cidadãos na democracia e nas instituições, ou seja, a Cimeira das Lajes, como se recorda, quando o Durão Barroso convocou governantes de Espanha, Estados Unidos e Inglaterra para legitimar a Segunda Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, é sobretudo a partir daí que há todo um conjunto de desenvolvimentos que afetam os níveis de confiança da população portuguesa em relação às instituições. Eu penso que isto é um achado extremamente importante que a Ana traz para o debate público e que merece toda a atenção, e que está associado a um conjunto de outros desenvolvimentos, que é, por exemplo, a instabilidade governativa, que depois é resultado da saída do Durão Barroso para a Europa, para a União Europeia, a sucessão de governos Santana Lopes, chegando-se até ao governo de Sócrates, que também não conseguiu
reverter a situação e poderíamos invocar aqui diversas razões, eu não quero especular, mas há de certa maneira um ciclo que começa com o governo de Durão Barroso e dura ainda, provavelmente até hoje, e que tem sido reforçado depois por tendências externas, que faz com que Portugal seja um dos países onde o nível de confiança nas instituições, no contexto europeu, seja neste momento dos mais baixos. E este ponto é muito importante e penso que merece destaque, e o livro da Ana é extremamente interessante deste ponto de vista, e penso que esta ideia das origens políticas, tal como há origens económicas, mas educacionais, estruturais, tem a ver com a estrutura social, mas as origens políticas da confiança e da desconfiança é algo que merece talvez maior teorização para um segundo livro que a Ana queira escrever sobre esta questão. Fica aqui a sugestão. Depois, relativamente ao caso português, a Ana mostra todo um conjunto de indicadores bem, há coisas que de facto são bastante negativas, há aqui tendências que parecem bastante negativas e motivo para alarme e para preocupação, há outras que menos. Eu não tenho uma opinião sobre isto, mas queria só levantar aqui algumas perplexidades relativamente a esta contradição dos dados. Em primeiro lugar, a Ana mostra como há um declínio bastante grande da participação eleitoral, há baixo interesse pela política também, há uma muito baixa satisfação com o funcionamento da democracia em Portugal, isto é comum aos países da Europa do Sul. No entanto, há tendências que, a par destas, também me parecem que não são tão preocupantes, que a Ana levanta para o caso português, mas que penso eu que podia talvez ter dado mais alguma atenção. Que são, por exemplo, e estes são os próprios dados que estão no livro, mesmo durante a crise, a confiança dos portugueses no governo. Está bem que podemos estar a falar de diferenças muito pequenas e a níveis muito baixos numa escala europeia, não é? Mas, apesar de tudo, não deixa de ser interessante, penso eu, que durante a crise a confiança no governo nacional tenha sido a mais forte, incluindo na França, em Portugal, no conjunto da Europa do Sul. A confiança nos parlamentos é superior também a todos os países da Europa do Sul, no caso português. A confiança nos partidos é mais baixa em relação aos outros países. É só aqui que há, penso eu, onde Portugal parece menos bem. Mas a nível da confiança nos parlamentos, da confiança no governo, Portugal é o que está menos mal em toda a Europa do Sul, incluindo a França. 15%. 15%, mas de qualquer maneira o que é que isto pode dizer? Está a resistir, apesar de tudo, melhor à crise do que os outros da Europa do Sul. Agora, fazendo só a comparação no âmbito da Europa do Sul, ou seja, focando a lente na Europa do Sul e não focando a lente no continente europeu, não é? Porque também os países da Europa do Sul menos abruptamente. Desceu menos abruptamente, mas parece estar, digamos, a aguentar-se, num certo sentido, a aguentar a opinião pública neste contexto dos países sob intervenção ou os países da periferia europeia, da periferia sul da Europa, não é? Eu penso que isso é interessante, além de que isso é também reforçado com, por exemplo, os níveis de identificação dos portugueses com os partidos continuam a ser superiores à média europeia. Isso pode ser uma das explicações para a resiliência do sistema partidário português, comparativamente, que é um paradoxo, toda a gente fala aí, comparativamente à Espanha, à Grécia, à própria Itália, os níveis de identificação com os partidos em Portugal, mesmo durante a crise, são acima da média europeia, não é? Mais ainda, a Ana fala depois também de todo um conjunto de outros indicadores da opinião pública, como, por exemplo, que os portugueses consideram que os partidos, apesar de tudo, são importantes para a democracia, mas consideram também que não sejam as instituições exclusivas para a democracia e dão importância aos movimentos sociais e às organizações da sociedade civil e às organizações de protesto. O que me parece, aliás, uma visão bastante saudável do que é um regime democrático, ou seja, um regime democrático é baseado na competição partidária e os portugueses reconhecem legitimidade às organizações de competição partidária, mas, ao mesmo tempo, também reconhecem legitimidade a outro tipo de organizações, eventualmente como movimentos
movimentos de protesto, porque reconhecem nelas a possibilidade de introduzir novas temáticas, novos temas, novas fontes de clivagem, novos interesses na opinião pública e no debate público. E, portanto, penso que aqui, digamos, o retrato que a Ana dá de Portugal, num certo sentido, embora no contexto europeu possa dizer-se que a crise afetou bastante os países da Europa do Sul, no contexto da Europa do Sul, Portugal parece estar, digamos, agora também utilizar uma expressão mais em voga também na ciência política, mais resiliente face aos efeitos nocivos da crise recente. Mas podíamos também, nomeadamente quando falamos desta questão dos movimentos sociais, que os portugueses dão importância, estar, digamos, ele eventualmente levantar a ideia, ou propor a ideia de que a própria democracia não estará tanto em crise, mas, para utilizar uma expressão do Robert Dahl, que utilizava esta expressão nos seus trabalhos sobre a democracia, está, mais uma vez, a reinventar-se numa conjuntura crítica que lança novos desafios, não é? Ou seja, os atores são outros e há todo um conjunto de novas organizações que podem vir a cumprir papéis importantes no sistema democrático. Finalmente, o último ponto tem que ver com um conjunto de subpontos que têm que ver que diretamente podem ser consideradas algumas críticas e alguns pontos para discussão. Não são bem críticas, porque eu também não tenho resposta para eles, portanto, é apenas um repto que eu lanço à Ana, gostava de saber a opinião dela sobre estas questões. A primeira é, a nível do universo de países que a Ana considera, é um universo muito grande, inclui não sei quantos países, mas cerca de 40 ou 50 países, talvez. Tem duas fontes, uma são 50 e qualquer coisa, e outra 22. E outra 22, portanto há ali a nível europeu. Um N médio para o grande, uma coisa assim. No entanto, quando nós olhamos para esse universo, há algo que a Ana tenta discutir no livro, mas eu gostava de ouvi-la melhor sobre isso, e também para abrir a discussão, que é os níveis de confiança nas instituições políticas, parlamentos, partidos e governos tendem a ser maior em regimes autocráticos, ou seja, países como a Rússia, a China, aí é onde os cidadãos confiam mais nas instituições democráticas. E depois há também dados que são dados um pouco paradoxais, por exemplo, os níveis de confiança na Rússia e na Holanda em relação dos cidadãos no Parlamento são praticamente os mesmos, 35% e 34%. Respectivamente, ou seja, foi um dos dados. Ou seja, a Holanda, uma das democracias mais, eventualmente, consolidadas, antigas, europeias, e a Rússia, que praticamente nunca teve democracia na sua história, tem exatamente o mesmo nível de confiança nas instituições parlamentares. Eu gostava de saber o que é que a Ana pensa disto, qual é, de certa maneira, a validade deste tipo de dados de large N, da opinião pública, sobre a confiança nas instituições políticas e o que é que estes dados nos dizem na ausência de uma comparação destes dados. Eu não estou a dizer que eles não são importantes, na minha opinião são importantíssimos, mas numa ausência de uma comparação destes dados com uma dimensão institucional, propriamente dita. Ou seja, comparar dados da opinião pública e cruzá-los com dados do funcionamento das próprias instituições. Em segundo lugar, há uma razão teórica também, que é a nível de confiança, do conceito de confiança, que é um conceito que tem diversas interpretações, não é? E tem, a confiança nas instituições, até que ponto é menos importante para a qualidade da democracia do que a confiança interpessoal. Ou seja, e isto tem que ver com a vida em democracia, a vida cotidiana em democracia, num certo sentido. Ou seja, a confiança interpessoal, ou seja, a confiança que temos nos nossos concidadãos, os estranhos democráticos, de certa maneira, o estranho que nós encontramos na rua e que nos pede orientações, ou as pessoas com que nos cruzamos na nossa vida cotidiana, no trabalho, etc. Até que ponto a confiança interpessoal não é mais importante do que uma confiança nas próprias instituições, na ausência de níveis elevados de confiança interpessoal. Por exemplo, nós sabemos que os países como a Rússia e como a China têm níveis extremamente baixos de confiança. Penso que os chineses são os recordistas de confiança interpessoal. Pronto. E, portanto, gostava de saber também a opinião da Ana
sobre isso. Depois, uma segunda e penúltima questão tem que ver com as origens da confiança e da desconfiança. Ou seja, se é claro que para a Ana a origem do declínio da confiança nas instituições tem que ver com a dinâmica política propriamente dita, que falámos há pouco, os escândalos da guerra do Iraque e outras questões do género, ou níveis de instrução, ou níveis de desenvolvimento económico, ou seja, características estruturais de uma sociedade, o que é que faz com que as sociedades possam criar níveis de confiança elevado, tanto interpessoal, mas também nas instituições democráticas. Nós sabemos que, no período que vai dos anos 50 aos anos 70, a acreditar no Almond e no Verba, a confiança teve sempre a crescer nas democracias. O que é que está na origem disso? Penso que o livro da Ana teria também beneficiado, mas isso também pode ficar para um artigo, sobre o debate sobre a confiança. Geralmente é um debate sobre o lamento sobre a falta de confiança. E toda a gente diz, é preciso confiança, a confiança está em declínio, etc, etc, é uma grande tragédia, mas o que é que gera confiança nas instituições, nas sociedades, em primeiro lugar, e em que medida é que haver uma dinâmica geradora de confiança não implica, e isto remete para o último ponto que eu queria aqui deixar em aberto e perguntar à Ana, não implica na sociedade, ao contrário do que aquilo que me parece que a Ana propõe no livro, que é uma visão, de certa maneira, consensualista da democracia, ou seja, de que os novos movimentos sociais, parece-me, em algumas passagens do livro, a Ana não os considera agentes, digamos, tão importantes na representação democrática como os partidos políticos ou as instituições tradicionais como o governo, mas até que ponto, para haver confiança generalizada numa sociedade, isso pressupõe uma sociedade mais inclusiva, mais aberta, num certo sentido mais igualitária, num sentido político, e para isso acontecer tem que haver conflito, mobilização social e protesto. E, portanto, num certo sentido, confiança e desconfiança das instituições democráticas são processos cíclicos que se podem alimentar reciprocamente. E com isto terminava, e mais uma vez obrigado pelo convite à Ana e à Fundação. Obrigado, Tiago. Ana, queres responder já as perguntas ou fazer uma introdução, como quiser? Talvez, se calhar, eu que tinha preparado... Isto está muito alto, não? Não. O que tinha preparado era uma breve apresentação, mas entretanto o Tiago foi-se antecipando e acho que me poupou algum tempo e algum trabalho. Bem, mas antes de mais, eu não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer o convite que foi endereçado pelo meu colega e amigo António Araújo, e o quanto me honra ter escrito este livro. Foi um desafio muito interessante, no registro ao qual eu não estou nada habituada, foi de facto... um desafio que foi bastante compensador. E queria agradecer também ao Tiago a paciência da leitura, os comentários, a simpatia dos comentários também, e a série de indicações que me deixou e que são muito interessantes e nas quais, bem, em relação a algumas vou tentar fazer um comentário desde já, as outras eu não consigo responder porque de facto não tenho dados, mas que são de facto indicações interessantes para um futuro trabalho. Eu sei que não temos muito tempo e queria também deixar algum tempo para que haja questões e debate, no caso de haver interesse de fazer alguma intervenção. E gostaria de começar por dizer o que é que está na base deste livro, o que é que foi o mote e em termos de estrutura e de conteúdos, qual foi a preocupação que tive. É óbvio que, em primeiro lugar, e aquilo que foi proposto foi de facto isso, em primeiro lugar, a preocupação que houve foi escrever um texto sobre confiança nas instituições políticas, mas que não fosse o texto académico típico. E por isso também é que houve, numa fase inicial, pelo menos, alguma dificuldade da minha parte em conseguir perceber o registro que poderia ser mais eficaz. Portanto, a ideia era escrever sobre confiança nas instituições, portanto, confiança política, mas de uma forma que fosse interessante para o público em geral e não propriamente o tipo de literatura um bocadinho mais hermética que parte das vezes nós utilizamos. A ideia era, portanto, lançar uma série de indicações sobre obras, sobre tendências, sobre factos,
alguns dados estatísticos, embora eu tenha evitado ceder à tentação dos dados estatísticos, mas acabo por apresentar alguns, e fornecer ao leitor algumas indicações que pudessem servir de mote para reflexão sobre esta questão que é a confiança ou desconfiança nas instituições políticas. É óbvio que esta temática por si só, e especialmente neste momento que atravessamos, e a crise, o Tiago já o referiu, a crise tem sido profundamente instigadora do incentivar desse sentimento de desconfiança em relação à política e aos políticos, e é óbvio que o clima que vivemos seria sedutor em termos de fazer uma análise mais pessimista da realidade. Portanto, a minha ideia foi fornecer uma série de elementos para que cada um pudesse fazer a análise e tentei fazê-lo da forma mais neutral que consegui. Portanto, o que faço é fornecer indicadores sobre confiança, confiança interpessoal, sob esse ponto de vista mais em termos daquilo que têm sido os contributos clássicos e o quanto é que essa confiança interpessoal nos ajuda a compreender a confiança política e para responder a um dos desafios do Tiago. De facto, há uma relação muito estreita, para não falar em correlação, mas há uma relação muito estreita entre o nível de confiança interpessoal dos indivíduos e a confiança nas instituições. E mais do que isso, a confiança nas instituições parece funcionar como, digamos que um indicador de um conjunto mais amplo de indicadores que são sentimentos dos indivíduos face ao sistema político. Por exemplo, essa relação que existe entre confiança interpessoal e confiança política, sendo que quem tem mais confiança nos outros tem também mais confiança relativamente à política, essa relação verifica-se também, por exemplo, no que diz respeito à satisfação com o funcionamento da democracia. Quanto mais confiam, mais satisfeitos estão relativamente ao desempenho da democracia, ao desempenho do governo, ao desempenho da economia, e depois está relacionado com fatores também de nível individual e quase de nível social. A própria satisfação do indivíduo com a sua vida é maior, ou aliás, os indivíduos que se sentem mais satisfeitos com a sua vida são também os indivíduos que se sentem mais confiantes na política. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, de indicadores que parecem estar interrelacionados e que funcionar de forma muito coerente entre si. Bem, eu tinha aqui uma série de coisas para dizer, mas suponho que poderei voltar a elas se alguém tiver curiosidade sobre isto e iria passar então aos desafios do Tiago. Aos desafios, aos comentários, etc. Portanto, um dos pontos foi que falaste da desconfiança e do ponto de vista da Pippa Norris, que a desconfiança é também um elemento positivo, no sentido em que é um sinal de que os indivíduos estão vigilantes face ao sistema e, portanto, não estão apáticos nem passivos e não são meros receptores e, portanto, ter uma atitude crítica, e isso é de valorizar, obviamente. E esta é uma interrogação que eu levanto: se há um governo ou políticos que são corruptos, o facto dos indivíduos, dos cidadãos manterem a confiança não é seguramente um sinal de vitalidade democrática. No entanto, a leitura mais comum é que a confiança política é um indicador positivo, é um indicador de que o sistema não está em crise, é um indicador de estabilidade e, sobretudo, para o governo, para o Parlamento, para os políticos, é um indicador de que há cooperação do outro lado. O facto de haver elevados índices de confiança política significa que, em termos de cooperação do público, esta se realiza com mais facilidade do que propriamente quando não há confiança. Portanto, daí a ideia que ficou que eu estaria mais inclinada para esta outra visão de que a confiança, ou aliás, é essencialmente a confiança que é positiva e não tanto a desconfiança. Se bem que quando olhamos para níveis de confiança, eu acho que esta leitura tem que estar presente, este equilíbrio deve ser tomado em linha de conta. Portanto, confiança por si só não é necessariamente, ou de forma simples, um indicador de vitalidade da democracia, pode também ser sinal de apatia, de demissão, de divórcio dos indivíduos face ao sistema. Depois, um outro dos desafios foi sobre a questão das causas e o facto de me suportar, sobretudo em dados dos Estados Unidos. Há uma razão para isso, é que os Estados Unidos têm muitos dados disponíveis. Eu utilizei dados do Pew Research Center e eles têm dados a nível longitudinal que, para a confiança, datam de final da década de 50. Portanto,
dá muita informação e permite perceber como é que os indivíduos vão reagindo. E de facto, eles fazem uma análise longitudinal e que vão estabelecendo, aliás, traçam o cenário da evolução da confiança e relacionam com vários episódios. E percebe-se que há uma resposta face a esses episódios. Um dos picos da confiança aconteceu pós 11 de setembro. E depois quebra com a intervenção no Iraque e com o governo Bush filho acaba por descer a níveis muito, muito baixos. Mas a razão basicamente é essa, nós temos menos dados e para fazer uma análise longitudinal, de facto, torna-se mais complicado. Sobre a causalidade da confiança, uma coisa interessante e que está relacionado com um comentário que fizeste e uma nota que penso até que chamaste que era paradoxal ou que os dados pareciam contraditórios e que tinha a ver com o facto de, em regimes autocráticos, a confiança ser mais elevada. É óbvio que quando estamos a analisar a confiança através do inquérito, estamos a ser redutores. Estamos a olhar para uma resposta a uma questão e a fazer daí inferências. E temos também que ter limitações na análise que fazemos e saber que não estamos a fazer propriamente uma leitura total da realidade. No entanto, não deixa de ser interessante verificar, e isto é uma das tabelas que apresento, foi com dados do World Value Survey, penso que são 52 ou 53 países, e que no topo da confiança política, tem precisamente o Uzbequistão e a China. Aliás, desculpem, não é? São países, o Uzbequistão anda por lá, mas suponho que o Qatar, mas são regimes que não são democráticos. Relativamente a alguns deles é interessante perceber, e uma das coisas que me parece que está por trás, é óbvio que isto que eu vou dizer carece de mais investigação e de dados mais objetivos, mas há uma relação entre o nível de confiança ou parece haver uma relação entre o nível de confiança e o desenvolvimento económico dos países. Por exemplo, o Qatar, conseguiste encontrar a tabela? Sim, é o Qatar, o Uzbequistão e a China. O Uzbequistão e a China. São os três mais confiantes. O Qatar, curiosamente... Nas três instituições, governo, parlamento e partidos. Investigando um bocadinho em termos de indicadores económicos e sociais, aquilo que significa, por exemplo, para o Qatar é que o índice de desenvolvimento humano é bastante elevado, bastante mais elevado que o português. É óbvio que quando trabalhamos com países que não são democracias, também, para além do questionário ser redutor, há ainda um problema que acresce, que é, não havendo liberdade de expressão, não temos também a certeza daquilo que estamos a analisar e do grau de validade das respostas. Não há confiança no Não há confiança, neste caso é também um problema de confiança. O que é que me parece... de facto. O que é que me parece que pode estar por trás, partindo do pressuposto que há alguma solidez nestas respostas e nestas tendências? O que é que me parece que está por trás? Em primeiro lugar, uma profunda falta de cultura democrática, não é? Quando perguntamos confiança nas instituições, nós estamos a assumir premissas que são válidas para nós, mas que definitivamente não podem ser válidas para um país como a China, ou como outro país que seja uma não-democracia e que, de facto, em que os cidadãos não tiveram uma vivência daquilo que são os procedimentos democráticos e os princípios e o funcionamento de um sistema em democracia. Por um lado, posso só dizer uma coisa? Diz, claro. Não, muito rapidamente. Por isso é que, se calhar, este tipo de dados, a comparação a fazer é mais a comparação do país com ele próprio ao longo do tempo, são mais do que comparar entre países. Ou seja, são dados que nos dizem mais sobre a percepção que os cidadãos têm das instituições do seu próprio país, seja um país democrático ou não, ao longo do tempo. Isso dá-nos conta de uma dinâmica qualquer, de propriamente a comparabilidade entre os dados, entre países, porque ao compararmos países com regimes muito diferentes, níveis de desenvolvimento socioeconómico muito diferentes, etc., estamos a mostrar coisas provavelmente que não são comparáveis. Claro, não, a ideia aqui foi traçar uma panorâmica do que acontece ao nível mundial. Claro. E quando falamos de percepções, estamos a falar de percepções, de confiança, estamos a falar de percepções dos indivíduos face às instituições. Não são propriamente dados objetivos, os indivíduos não estão propriamente a medir nada, estão a fazer inferências de comportamentos dos políticos, daquilo que se passa no cenário nacional e a fazer a sua leitura em termos de confiança. Uma coisa interessante é verificar que ao nível destes países, o que explica a confiança, ou um dos indicadores que melhor explica a confiança em democracias,
nos sistemas ocidentais, que é a escolaridade e o nível socioeconómico dos indivíduos. Quanto maior a escolaridade e o nível socioeconómico, maior a confiança em democracias, normalmente. Nestes regimes acontece precisamente o contrário. Portanto, os mais escolarizados são aqueles que menos confiam. Isso é interessante perceber. Têm maior capacidade crítica. Exatamente. Exato. Se em termos daquilo que é uma democracia, que é mais escolarizado, tem precisamente aquilo que tu disseste, maior tolerância política, privilegia mais os valores democráticos, etc. E sabemos que a confiança funciona de forma articulada com um conjunto mais vasto de indicadores, como a democracia, a satisfação com o desempenho das instituições, etc. Daí esta diferença. Bem, eu... Portugal, agora fala de Portugal. Falo de Portugal. Bem, falamos depois, o resto falamos de outra altura. Bem, uma das coisas interessantes, talvez não muito surpreendentes, mas interessantes, é que pós-emergência da crise, Portugal, no contexto europeu, Portugal já vinha com indicadores menos positivos, mas pós-emergência da crise há um afundar dos níveis de confiança, em termos gerais. O que o Tiago diz é, para Portugal a coisa não foi assim tão crítica, mas quando se diz que não foi tão crítica, estamos a falar de cerca de 15% de portugueses que confiam no governo e que confiam no Parlamento. E é óbvio que... Eu trouxe aqui uma cábula. Em Espanha são para aí 6, Trouxe uma cábula. Sim. Em Espanha, em 2013, são dados de 2013, em Espanha, 8% apenas confia no Parlamento. Em Itália, 10% e na Grécia, 12%. Portugal tem 15%. É um bocadinho melhor, mas não é significativamente melhor. Ao nível dos governos, em 2013 também, 9% dos espanhóis confiam no respectivo governo, 11% dos gregos, 15% dos portugueses. Estes países são os países que estão na cauda da Europa. São os países cujo nível de confiança é mais baixo. E foram também os países relativamente aos quais a queda foi mais severa. É óbvio que Portugal, apesar de tudo, não cai tanto quanto Espanha e Grécia, sobretudo. Depois, no contexto das instituições, os partidos são a instituição que menos confiança gera. Mas já geravam menos confiança antes da crise. Pós-crise, a queda acentua-se. Em Portugal, em 1997, a percentagem de portugueses que tinha confiança nos partidos era 16%, em 2013 é apenas 12%. Abaixo, mais uma vez, Grécia com 5%, França com 7%, Itália com 8%, Espanha com 6%. O sistema judicial é aquele em que há uma diferença maior relativamente à Europa e em que Portugal tem, de facto, resultados mais baixos e que se vieram acentuando. E, aliás, os dados mais baixos são precisamente os dados correspondentes ao último ano, para o qual há dados, que é 2010, e apenas cerca de 30%, 29% dos portugueses confiam no sistema judicial. É óbvio que isto tem tudo uma razão de ser. Eu não vou aprofundar muito mais, talvez fique por aqui para ficarmos com um bocadinho de tempo, sei que temos de terminar às 7h30. Não, sei também um pouco por essa altura, não é? Não é absolutamente não quero rígido. Também. Mas achas que é isso que explica hoje ao almoço, não sei porquê, hoje tivemos o lançamento dos 5 anos da Pordata, quando aliás também sou sincero o vamos ter a seguir, mas discutiu-se porque é que em Portugal não há fenómenos, não apareceu ainda um fenómeno como o Syriza ou como o Podemos. Achas que isso tem a ver com esses índices de confiança nos partidos? Não. Ou pode ter a ver? Os nossos índices de confiança não são muito mais elevados nos restantes países. Não, é que o Tiago deixou isso mais ou menos insinuado. Não. É óbvio que, quanto a mim, estes fenómenos, basta olhar para a mensagem. O Podemos, claramente, é uma resposta aos problemas da corrupção, é uma resposta ao problema da... O foco deles é sobretudo a questão da corrupção, mas se formos ler um bocadinho melhor o manifesto, há lá todo um conjunto de valores que têm a ver com a transparência democrática, a moralidade dos políticos, a palavra dos políticos, etc. Dizer que não tem a ver, que estes fenómenos não têm a ver com a confiança nos partidos, acho que não é possível dizê-lo. É óbvio que são expressões de vontade popular à revelia dos partidos políticos. São expressões que recusam os partidos políticos enquanto o link privilegiado entre os cidadãos e os centros de poder.
Portanto, nesse sentido, parece-me de facto que há uma relação. A razão pela qual não surgem em Portugal estes movimentos, eu acho que é bastante mais complexa do que isso. A percentagem de desconfiança nos partidos, de confiança nos partidos, atualmente é cerca de 12%. Nos outros países é menor, onde é que isso anda? É 5% na Grécia, 6% em Espanha. Agora, por si só, não parece, sem uma liderança, sem uma força mobilizadora, sem haver agentes que sejam mobilizadores do público, este tipo de fenómenos penso que não acontecem. E eu, quanto à minha explicação, passaria mais por aí, porque insatisfação existe de sobra e desconfiança também. Aliás, um indicador que eu não falei, que me parece que é interessante e que tem a ver precisamente com a questão da moralidade dos políticos e com a palavra e com as promessas, tem a ver com um projeto que já vem... Bem, é um projeto que se tem desenvolvido ao nível europeu e que tem uma série de premissas que permite fazer análise comparada europeia, mas que nós em Portugal também temos vindo a desenvolver algum trabalho. E que tem a ver com a análise de promessas eleitorais. E eu pessoalmente tenho uma parte de um projeto, ou um projeto que dá continuidade a outro, mais corretamente, e aquilo que temos concluído, eu no meu e os meus colegas nos que já foram, no trabalho que foram realizando antes, é que a taxa de cumprimento, ou a percentagem de cumprimento de promessas eleitorais não é tão baixa quanto é a percepção da opinião pública. A taxa, por exemplo, anda na ordem dos 64% para o primeiro mandato de José Sócrates, e olhando apenas para as promessas que são completamente cumpridas, e já agora um parênteses, esta análise é feita, as promessas são levantadas dos programas eleitorais, e depois é feita uma análise do respectivo cumprimento, fazendo uma análise de legislação e de fontes institucionais com vista a confirmar se de facto essas promessas foram cumpridas ou não. E nesse primeiro mandato de José Sócrates, 64 promessas foram tidas como... 64%. 64%, exatamente. Como completamente cumpridas. E se olharmos para aquelas que foram cumpridas parcialmente, chega a 77%. E no segundo governo também, que foi um governo minoritário e que não cumpriu completamente o seu mandato, a percentagem também é relativamente alta. Um questionário que terminou relativamente há pouco tempo, foi feito em abril, maio, não, desculpem, terminou em janeiro, fevereiro. Bem, é relativamente recente. Tinha uma questão que era a percepção dos indivíduos face à percentagem de cumprimento de promessas. E tinha uma série de promessas que foram, algumas delas, cumpridas. E o curioso é que as pessoas responderam sistematicamente que as promessas não tinham sido cumpridas, mesmo aquelas que tinham sido cumpridas e algumas até relativamente mediatizadas. E a conclusão é... há de facto um sentimento prevalecente de insatisfação, de desconfiança, e que muitas das vezes não é tão pouco baseado em conhecimento de facto, em conhecimento sólido. E no caso das promessas, mais concretamente, a minha leitura, e mais uma vez não tenho ainda dados que permitam responder isto com exatidão, mas a minha leitura é que quando se trata de promessas que são tidas pelos indivíduos como fundamentais, descida de impostos, o aumento dos salários, etc., propostas e promessas que são fundamentais para os indivíduos, o facto de depois haver um retrocesso e haver um não cumprimento dessas promessas faz com que os indivíduos simplesmente fiquem completamente descrentes e todas as outras que possam vir a ser eventualmente cumpridas são simplesmente interpretadas como não tendo sido cumpridas. Fruto deste sentimento de insatisfação, sobretudo. Não diria apenas de desconfiança, de insatisfação. Há alguma questão? Faz favor. Ana Maria Melchior e também a Fundação, pela oportunidade que nos dá a nós, enquanto cidadãos, estarmos aqui e emitimos a nossa opinião. Prometo não vou ser tão extenso como o Dr. Tiago Fernandes, mas seja como for, este trabalho, de facto, é extremamente importante, porque nos fornece análises, mas não deixam de ser análises um pouco numéricas. E o próprio tema em si, confiança, faz pressupor também desconfiança. E não há mal nenhum haver desconfiança, porque o universo assenta no sistema binário.
Portanto, há sempre o bem e o mal, a noite e o dia, etc, etc. Logo, havendo confiança, tem que haver necessariamente desconfiança. Mas seja como for, há aqui uns aspectos que merecem alguns comentários. Eu só adquiri o livro agora à entrada e, portanto, estou um pouco limitado na minha análise. Tem a ver com a realidade política portuguesa. Há 40 anos que eu escrevo sobre a realidade política portuguesa e sabemos que ela assenta no 24 de Abril, no 25 de Abril, que duram 24 horas, e depois no 26 de Abril. E é o regime em que vivemos hoje. Por outro lado, penso eu, o problema não estará tanto na confiança ou desconfiança das instituições, porque, como eu disse há pouco, havendo confiança, tem que haver naturalmente desconfiança, mas na ausência de contrapoderes. Eu penso que este é que é o nosso problema em Portugal, na medida em que não temos contrapoderes. E é isso que levanta outras questões, porque não falamos de instituições praticamente, até porque instituições políticas também é um tema um pouco redutor, uma vez que há mais instituições, não só as políticas, e não faria sentido num sistema em que tudo é harmónico, para o bem ou para o mal, que as instituições políticas funcionassem mal e o resto das instituições funcionassem bem. Portanto, tudo tem que estar harmonizado e também penso que essa questão deve ser analisada. Também se fala muito em crise. Ora bem, a crise, eu nasci há 60 anos e tenho a impressão que, se calhar no berço, já ouvi essa palavra também. A crise é uma panela onde um cesto onde cabe muita coisa, mas de facto, penso que eu não ajuda à compreensão daquilo que vai acontecendo. Então, do meu ponto de vista, eu penso que, independentemente da confiança ou desconfiança que ela terá sempre que existir, seja nas instituições, seja naquilo que for, eu penso que talvez a análise faça mais sentido em basear-se exatamente nesta ausência de contrapoderes na sociedade. Por outro lado, também aqui a página 56 do livro, é preciso, penso eu, não confundir democracia com ditaduras. E aqui estamos a falar das Chinas, dos Catares, das Singapuras e tudo o que vem por aqui abaixo, e isto não são democracias. Pronto, tudo isto que se refere a ditaduras, e penso que era extremamente importante, e Chinas sobretudo também, não há um país em todos os sistemas que isso não existe. Há ditadura, pura e simples, depois com outra coisa qualquer, um enxerto que se chama capitalismo, mas não deixa de ser uma ditadura. Portanto, eu penso que convém dar nome às coisas, ditaduras e democracia. A análise dos elementos em ditadura, penso eu, são pouco credíveis. E, portanto, terminava colocando esta questão, saber se, de facto, melhor que as instituições não será analisar a questão da falta de contrapoderes na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Meu nome é Gil Teixeira. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se há propriamente uma pergunta, acho que há mais uma sugestão, provavelmente um mote para uma nova publicação da Fundação. Não sei, eu não consigo acrescentar muito. Sim. Depende do que entendo por contrapoderes, se são institucionais ou extra-institucionais, mas eu penso que nos últimos anos Portugal tem sido rico em contrapoderes ou em instituições que têm. O Tribunal Constitucional tem sido um contrapoder. Há quem goste, há quem não goste, mas há quem goste bastante. Mas o Tribunal Constitucional tem funcionado como um contrapoder. Ao contrário de muitos países da Europa do Sul também, a oposição de centro-esquerda não tem participado na implementação, agora referindo-me ao período da austeridade, nas políticas de austeridade, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na Grécia, na Itália e, em parte, em Espanha, embora o PSOE não tenha participado nos governos, concordou com algumas das medidas, algumas mudanças constitucionais e o próprio, se quisermos, já quem... Isto é discutível, mas o próprio PSOE tem uma tradição de ser um partido muito mais pró-medidas de austeridade ou pré-medidas de austeridade do que o centro-esquerda português. E, portanto, é um partido mais centrista, por assim dizer, e, portanto, mais colado às políticas, digamos, do período de austeridade, historicamente. Isso não é bem um... E, por outro lado, tem havido contrapoderes na sociedade portuguesa, que não são, eventualmente... Mas isto é um pouco impressionista o que eu estou a dizer, não são tão espetaculares como noutros países, não têm originado violência nas manifestações e não têm originado novos movimentos político-partidários a partir dos movimentos de protesto, mas os momentos cruciais de protesto, os momentos de protesto
em Portugal foram cruciais para reverter certas políticas de austeridade. As duas grandes manifestações de setembro e de março de 2012 foram eventualmente as maiores manifestações em termos relativos, pelo menos a de 15 de setembro na Europa do Sul, foi pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Em termos relativos, é provavelmente a maior manifestação de cidadãos adultos, na percentagem, se olharmos na Europa do Sul durante o período de austeridade. Tá. Muito obrigado a todos. Não havendo mais questões, agradeço muito à Ana o facto de ter escrito o ensaio. Agradeço muito ao Tiago o facto de eu ter vindo apresentar e a todos o facto de estarem aqui connosco hoje. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigada.